nossa primeira live da Coordenação de Bibliotecas Públicas do município de Aldeias Altas. Eu sou o Luiz, sou coordenador interino das bibliotecas públicas do município de Aldeias Altas. Sou também o criador desse espaço aqui, desse perfil aqui no Instagram. Criei também um perfil no Facebook, Biblioteca Pública Vespasiano Ramos, também a fanpage da Biblioteca Pública Vespasiano Ramos, e o canal no YouTube. E nesta tarde, com um prazer muito grande, que nós vamos conversar um pouco, né, bater aquele papo sobre dois grandes ícones da literatura brasileira, que é Vespasiano Ramos e Gonçalves Dias. Carvalho Júnior é professor, né, poeta, é ativista cultural, já tem aí 5 obras publicadas, dentre outras obras também, né, tem e-books, e você pode nos apresentar melhor, se apresentar aí para nós melhor. É membro da Academia Caxiense de Letras, da Academia Sertaneja de Letras, Educação e Arte do Estado do Maranhão. Perfeito. Então, muito boa tarde a você, a cada um dos amigos que estão chegando. Com alegria, eu já caminhei, a minha infância, são nessas galerias da cidade de Aldeias Altas, cidade aí da minha primeira infância, e essa primeira infância, ela marca muito a vida da gente. Então, assim, inclusive, os meus começos, é um lugar que eu sempre visito, fica na comunidade mesmo rural do município de Aldeias Altas, ali próximo da Gameleira, onde eu sempre visito, e é um lugar onde eu me encontro com as minhas raízes. Nós vamos falar hoje, fazer essa conversa, bater esse papo, sobre 2 personalidades desse estado maravilhoso que é o Maranhão. Inclusive, diz o folclore que quem nasce no Maranhão, das duas, uma, ou é coco babaçu ou poeta, né? Então, assim, nós temos uma tradição literária bem grande. Sobre mim mesmo, eu acho que eu não quero tomar tempo falando sobre mim mesmo, mas se eu pudesse resumir, inclusive, num versinho, você aí me apresentou, eu digo que folclorizam em torno do meu nome como se eu fosse um poeta. Sou um mero versicultor de nascença que cultiva, entre outros atrevimentos, veneno de marimbondo extraterrestre nos lábios. Então, o poeta, ele vai cultivando aí nos lábios seus venenos de marimbondo e outras naturezas. Então, nós vamos falar desses 2 homens, né? O mês de agosto, ele tem muitas outras personalidades, muitos outros nomes entre homens e mulheres das letras, mas um é o patrono da biblioteca, que você dirige, né? E o outro é essa personalidade muito importante, que é o Gonçalves Dias. Eu prefiro iniciar falando pelo Joaquim Vespasiano Ramos. Essa nossa conversa, ela vai orbitar, e depois dessa nossa palestra inicial, dessa nossa explanação, né, a gente abre para as perguntas de cada um dos amigos que aí estão conosco. Nós vamos falar de 2 cabras namoradores, né? O Gonçalves Dias e o Vespasiano Ramos. Embora cada um deles tenha tido um grande amor da sua vida, aquele amor idealizado, aquela digna mulher pelo qual cada um se apaixonou e, no caso do Gonçalves Dias, houve correspondência de amor. No caso do Vespasiano, eu preciso, inclusive, me aprofundar mais sobre o Vespasiano. Agora eu vou falar, inclusive, sobre ele, até mais da minha relação. Foi uma relação que se iniciou lá na universidade, quando, com o trabalho do professor Eliseu Arruda de Souza, que também é um autor nosso, ele fazia um trabalho de teatro, e eu interpretei, senti na pele, versos do Joaquim Vespasiano Ramos, e a partir dali passei a ter uma relação de amor, inclusive de dedicação um pouco maior, a tentar compreender melhor esse poeta, porque foi uma coisa que eu senti na pele os seus versos interpretando. Não tem nenhuma vocação para atuação, para ser ator, e é muito difícil, inclusive, você encenar, atuar com poesia, porque um texto que é um pouco mais, digamos, um texto prosaico, ele é muito mais fácil de você fazer o que no teatro se chama de caco, fazer o improviso. Já um texto poético, como ele tem aquela escritura, é mais difícil de você fazer esses improvisos ou cacos. Mas, mesmo assim, inclusive recebi elogios lá à época, eu fiquei feliz por ter sentido um pouco na pele a poesia
do Vespasiano Ramos, que inclusive, né, tem também alguns textos pequenos sobre ele, a quem a gente chama, e outros estudiosos também o chamam de Dom Vespa, né, aí num apelido mais carinhoso. Mas vamos tentar, assim, organizar aí por parte. O nome completo desse primeiro personagem que vamos falar, que é o patrono da Biblioteca Municipal aí de Aldeias Altas, é Joaquim Vespasiano Ramos. Como era de costume, né, como até hoje, geralmente os poetas adotam como nome literário os seus últimos nomes. Então, Joaquim Professor, Vespasiano Ramos... desculpa interromper, mas temos o Gonçalves Dias também é o patrono do nosso farol do saber. Ah, O perfeito, muito bem Antônio lembrado. Gonçalves Dias. É o farol do saber Gonçalves Dias. Muito Então, bem, o muito motivo bem. da nossa conversa, dessa nossa live, também é para homenagear os dois, porque nós sabemos que eles são poetas aqui da nossa terra, né? E esse mês, o mês de agosto, é comemorado o Dia do Poeta, que é no dia 8, não é isso? E coincidiu também com o aniversário dos dois, a data de nascimento dos dois, sendo Gonçalves Dias no dia 10 de agosto e Vespasiano no dia 13. 13. Então, a gente juntou as duas coisas e também estamos no mês do folclore, né? E a gente, juntando tudo isso, resolvemos organizar este momento, realizar este momento para homenageá-los. Perfeito, perfeito. Eu, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa e compreendo todo esse contexto. Estou tentando, primeiramente, dizer algumas palavras sobre o Vespasiano, porque o Gonçalves Dias, como eu lhe disse, é até meio que chover no molhado algumas coisas. Vou tentar, inclusive tem alguma palestra que eu vou me basear daqui a pouco para passar uns slides aqui, tá lendo alguns pontos principais que eu já fiz desde os 191 anos do Gonçalves Dias. Bom saber que ele é o patrono do farol da educação. Mas esse caba danado, inclusive a minha relação é até um pouco mais profunda, de mais tempo de dedicação e estudo, pela envergadura que ele tem, porque, querendo ou não, eu não gosto de comparar assim os poetas, porque cada um tem o seu valor, mas, querendo ou não, ele é o expoente, ele é o nome maior, Gonçalves Dias, que levou o nome do Maranhão para o mundo. Isso aí é uma verdade inquestionável, e a gente vai, num segundo momento, é que eu quero chegar nele. Nesse primeiro momento da conversa, eu queria dizer algumas coisas sobre o Vespasiano Ramos, e eu iniciei trazendo a minha relação, de como eu me aproximei dele, que foi na universidade, interpretando alguns de seus poemas por meio de um grupo de teatro que lá tinha. Então, o Vespasiano Ramos adota esse nome, como os poetas, geralmente, como eu estava explicando, os últimos nomes, né, que faz parte do sobrenome. Então, às vezes, quando você fala, inclusive, o nome completo, algumas pessoas têm dificuldade de identificar. É como um nome mais simples, é um nome literário. Então, literariamente, ficou conhecido como Vespasiano Ramos. Tem até um Exatamente. outro poeta também, chamado Vespasiano Ramos, mas, inclusive, se eu não estiver enganado, faz parte da linhagem dele. Mas vamos falar especificamente deste grande que é o patrono da Biblioteca Municipal. Ele nasceu justamente como você trouxe à tona para explicar o contexto do projeto, no dia 13 de agosto do ano de 1884, né, finalzinho do século XIX. E veio a falecer no estado de Rondônia, em Porto Velho, no dia 26 de dezembro do ano de 1916. Então viveu muito pouco tempo, que era característica também, né? Viveu o quê? Praticamente só 32 anos de idade, então uma vida breve, que era característica. E aí nós vamos falar algumas dessas características dele. Inclusive, que é característica também do Gonçalves Dias, uma origem humilde, de ambos, né? Tem uma origem bem humilde e iniciou seus estudos regulares aqui na cidade de Caxias, aqui no Maranhão. Ele é filho do capitão Antônio Augusto Ramos e da dona Leonília Caldas Ramos. Então, como eu disse, ele fez os seus estudos regulares aqui em Caxias, e por volta ali dos seus 18 anos, por mais que Caxias sempre tenha sido, de certa forma não, foi um centro cultural muito importante, que recebia muita atividade cultural do mundo inteiro, vinha companhias da França. Então, assim, era um centro comercial muito importante também, mas não tinha todas as melhores condições. Muitas vezes você, né, ia para a capital ou até mesmo para o exterior em busca de novos
horizontes. Então, por volta de 18 anos, ele foi para a capital, para São Luís, e para depois chegar lá ao Rio de Janeiro. Ele tinha uma característica que é também geralmente associada aos poetas, um boêmio por natureza, e que essa boemia dele era garantida pelo mecenas. Quem garantia, quem pagava essas despesas era o seu irmão, o irmão que era o Heráclito Vespasiano Ramos. Então, o irmão dele teve esse papel importante. E por causa desse desregramento da vida, dessa boemia do Vespasiano Ramos, o irmão chegou a cogitar, quando eles, depois aqui da capital, que o irmão teve uma vida comercial regular e o Vespasiano não, totalmente boêmio, não conseguia manter essa vida regular. E o irmão sempre o bancou. Mas o irmão chegou a ameaçar não bancar o livro, que foi o único que ele lançou em vida, que foi o Cousa Alguma, né? Cousa mesmo, com U, né? Cousa Alguma. Uma coisa é uma coisa e uma coisa é uma coisa, né? Então, o livro, né, publicado lá em 1916, né, pouco tempo antes de ele vir a falecer, ele veio falecer em dezembro de 1916, o livro foi lançado ali uns 3 meses antes da sua morte. Isso lá no Rio de Janeiro, com o seu irmão bancando. E como do irmão chegou a ameaçar, mas ele fez uma carta, de certa forma bem comovente, né? E o irmão, sim, bancou esse livro. Geralmente os poetas são enquadrados em alguma escola, né, para esse estudo, didaticamente, romantismo, simbolismo. O Vespasiano Ramos se enquadraria dentro de alguma escola? Ele está situado ali, como eu falei, no final do século XIX, num contexto pré-modernista, antes do modernismo, que acontece aqui no Brasil, por exemplo, aquela semana lá em 1922. Ele morreu em 1916. Ele está num contexto pré-modernista. Ele seria um parnasiano, um simbolista, um romântico, né? Porque a poética do Vespasiano Ramos revela um amor derramado. Ele elege o amor como seu tema principal, né? Um tema já bastante, diríamos até gasto, bem gasto. É difícil falar de amor, como hoje no tempos de crise que vivemos, falar de amor não é algo muito fácil. Mas para o Vespasiano Ramos já havia essa fluidez desse tema. E isso, de certa forma, encantava a todos, e também por isso que ele teve esses breves, esses namoros, esses amores rápidos, como eu falei, amores de beijos, porque ele vai ter o seu grande amor, daqui a pouco vamos falar do Gonçalves Dias, que teve a Ana Amélia, ele teve essa paixão, inclusive há um livro dedicado a ele do Júlio Oliva, lá de Rondônia, que é o poeta que morreu de amor. Então ele dedicou o seu amor a Lili Bittencourt, né, de uma família tradicional aqui de Caxias, né? Tem, por exemplo, o doutor Nereu Bittencourt também. Só que esse amor o levou, né, não houve correspondência, ela casou com o amigo dele, João Bastos, né? Mas ele nutriu esse amor idealizado, romântico, né? E fez o que levou também a produzir versos maravilhosos. O crítico Antônio Lopes, que inclusive fez a seleção e organização do livro Cousa Alguma, né, lhe concedeu esse apelido, essa alcunha, o epíteto de o poeta do amor. Assim é que ele é conhecido. De maneira mais íntima, o Valfredo Viana, que eu tenho até... Valfredo Viana não. Valfredo Machado, eu não sei se consegue ver, aqui é só uma cópia. Esse livro aqui, xerocopiado, encadernado direitinho, foi me presenteado por alguém que faz parte da árvore familiar de Vespasiano Ramos, que é o poeta da nossa capital, Roberto Franklin. Ele seria uma espécie de sobrinho-neto do Vespasiano Ramos. Ele faz parte ali da árvore genealógica, agora alguém está vivo hoje pertencendo a essa árvore genealógica do poeta. E é um estudo em que o Valfredo, por exemplo, relata, né, algumas coisas sobre o Vespasiano que ele viu aqui nessa infância humilde aqui em Caxias, aqui no Maranhão. É um livro muito interessante que traz, inclusive, algumas descrições típicas do poeta, né? Eles eram homens... Eu não tenho aqui, digamos, como se tem do Gonçalves Dias, aquela coisa de dizer, por exemplo, a estatura dele, mas os homens dessa época, eles eram geralmente homens mais baixos. Eles não eram homens de grande
estatura física, mas de grande estatura intelectual. Porque, inclusive, um apelo que a gente faz para a juventude, quem estiver acompanhando, é essa questão da leitura. Se a gente parar para pensar e aproveitar essas bibliotecas, esse trabalho que você está fazendo, se a gente parar para pensar em outras épocas, esses grandes homens do Maranhão, grandes homens, grandes mulheres também, grandes intelectuais nossos, para se fazer uma leitura havia muito mais dificuldade. Muitas vezes se pedia um livro que vinha por navio, levava tanto tempo de viagem. Hoje não, você tem os e-books, livros digitais, tem uma internet aberta aí, o Dr. Google, né, que você digita ali e você tem um mundo, um universo de informações à sua disposição, na palma da mão. Então, assim, nós não devemos perder para a preguiça, né? Então, o apelo que eu faço à juventude é essa questão do apreço à leitura, fazer leitura por prazer. Às vezes a gente inicia, talvez não por prazer, mas acaba se descobrindo, porque dentro do universo da leitura há todo um gênero diversificado. Ah, eu gosto disso, gosto daquilo, eu gosto de revista em quadrinho, ou gosto de romance assim ou assado, porque o gênero da poesia ele é um gênero um pouco mais difícil, por isso que talvez ele não tenha tantos leitores, porque não é o tamanho do texto, não é a extensão do texto. Inclusive jovenzinhos que às vezes compram um determinado tipo de romance, que é uma leitura fluida. Então não é o tamanho, é esse desenvolvimento do gosto. E cada um vai descobrindo. Foi a escola que fez esse papel, teve esse papel determinante na minha vida, que me despertou interesse por poesia, e eu comecei justamente com Gonçalves Dias, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Falando mais um pouquinho sobre o Vespasiano Ramos, ele, de certa forma, foi um viajante explorador ali da região norte, como o Gonçalves Dias também foi, como pesquisador que foi, esses poetas, eu acho que, de certa forma, também eles alimentavam neles o desejo de construir uma espécie de Ilíada brasileira, um poema com essas características do chão, então exploravam bastante aquela região norte do país. E ele faleceu lá no estado de Rondônia, ele teve clubes de leitura à época que ele era muito amado. Por quê? Ele foi um precursor da literatura no estado de Rondônia. E aí tem um detalhe interessante que até se ventila de que teriam vindo, e houve até uma luta que tal por vários momentos de se trazer restos mortais do poeta Vespasiano Ramos ao Maranhão. Mas ele é tão amado em Rondônia que Rondônia tomou todos os cuidados, né? E como lá ele foi sepultado no cemitério dos Inocentes, esse túmulo dele, ele é protegido por lei, e ele é inviolável, não pode ser violado, foi inclusive restaurado há alguns anos atrás. Então, Rondônia tem um grande apreço por Joaquim Vespasiano Ramos. Ele, embora tenha ido ao Rio, tudo, ele não tem, infelizmente, essa abrangência que o Gonçalves Dias vai ter mundialmente. Talvez ele fique um pouco mais lido num contexto aqui estadual e até regional, norte, nordeste, mas eu acho que nacionalmente, até porque também ele, embora eu falei que não gosto da comparação, ele não chega a ser um poeta da envergadura do Gonçalves Dias, mas isso não quer dizer que isso seja demérito à sua produção. Inclusive, o João Mar Moraes, que tem esse livro aqui que eu vou mostrar, Cousa Alguma e mais alguma coisa de ou sobre Vespasiano Ramos, é um livro interessante, não sei se a biblioteca dispõe desse livro, é interessante tentar adquirir, é um livro que eu acho que encontra fácil na AMEI, lá em São Luís, ou em outras casas, acho que na própria Academia Maranhense de Letras. É um livro muito importante sobre Vespasiano Ramos, que é todo um ajuntamento da sua obra, tanto publicada no livro como a dispersa em jornais, porque ele também escreveu para vários jornais. Para eu não ficar só nessa fala, assim, digamos, eu vou falar, por exemplo, ele recebeu homenagens, como ele é patrono da biblioteca em nomes de ruas, de praça, aqui em Caxias. Ele nasceu justamente aqui, na casa onde funcionou uma escola de línguas, do lado da praça que hoje recebe seu nome, Praça Vespasiano Ramos, aqui em Caxias, e que o homenageou como uma efígie, depois de 100 anos, praticamente, que nós fomos ganhar essa efígie. Há algum tempo atrás, o Ezequiel Barros Neto e eu, inclusive, estivemos fazendo algumas manifestações públicas, fazendo leitura lá na praça, para que tivesse uma espécie de monumento, e com a sociedade civil, também política, e aí que se juntaram e conseguiram, né, hoje Caxias
fez esse monumento em homenagem a Joaquim Vespasiano Ramos. Então é um nome que eu considero importante, esses monumentos, para trabalhar um consciente coletivo. Mas todo poeta quer, sobretudo, ser lido. Então é importante que a gente leia a obra desse poeta. Então, para ir para uma parte mais lúdica, sim, mas tem um detalhe interessante que eu não posso deixar de falar sobre ele. Daqui a pouco a gente fala sobre o Gonçalves Dias, depois abre para as perguntas. São sobre os parentes vivos do Vespasiano Ramos, né? Eu conheço o João, que é da família Castelo, que é sobrinho da dona Luzia, que já tem uma certa idade, que é a sobrinha viva dele, a dona Luzia Castelo Branco da Cruz. Ela é parente aí, viva aqui em Caxias, do Joaquim Vespasiano Ramos. Eu já citei na nossa conversa o poeta Roberto Franklin, que também está dentro dessa árvore genealógica, e também da família Caldas Ramos, que também está dentro dessa árvore do Vespasiano, a esposa do nosso querido poeta bastante conhecido, que é o poeta Wilson Carvalho. A esposa dele também faz parte dessa árvore genealógica do poeta Joaquim Vespasiano Ramos. Então essas são algumas palavras que a gente traz sobre ele, né, sobre cadeiras acadêmicas. Ele também é homenageado na Academia Caxiense de Letras, em uma cadeira, na Academia Maranhense, na Academia Paraense e, obviamente, na Academia Rondoniense de Letras. Então, é um poeta que tem as suas qualidades, o poeta do amor, e justamente por falar em amor, ele tem dois textos dele, obviamente, assim, que são os mais famosos dentro da sua obra. O poema Ao Cristo e o poema Samaritana, que inclusive foram publicados com títulos diferentes em determinados momentos. Eu queria trazer já que ele é o poeta do amor, antes da gente passar para o Gonçalves Dias, um poema dele que fala justamente sobre o amor, e ele pergunta assim: tu que me lês, responde-me, tu amas? Amas agora? Já na vida amaste? A delícia de andar por entre chamas de um grande amor na vida já encontraste? Preso nos elos de amorosos dramas, alguma vez na vida já te achaste? O namorado é um pássaro, nas ramas, tendo perto outro pássaro cantaste? É possível que não, quando nos laços da primeira paixão, Leonor caía vertiginosamente nos meus braços. Um medo natural nos emudece, pois ficou sem saber o que fazia e eu fiquei sem saber o que fizesse. Então, um poema aí do poeta do amor. Eu vou mostrar aqui também as bibliografias, esse livro. Tenho esse outro aqui, do Valfredo Machado, que faz esses relatos. E tem um livro datilografado, que a professora Francisca Girlene me presenteou. Eu quase que tomei, brincadeira, o livro, quando eu soube da existência dele, que é uma edição. Aqui consta, eu preciso averiguar depois melhor. Aqui ele é um livro com encapamento duro, já um pouco desgastada. Aqui consta a data de 1916, que é o ano da publicação do livro, o único que ele lançou, Cousa Alguma. E eu não sei se realmente é um livro publicado naquele ano ou se publicado posteriormente. É uma edição bacana, que eu gosto muito de ter, datilografada, charmosa. Esse envelhecimento torna ainda até charmoso também o livro para quem aprecia, para quem ama, né, quem tem essa relação próxima com os livros. Então essas são as primeiras palavras aí envolvendo o nosso Joaquim Vespasiano Ramos, o Vespasiano Ramos. Falar sobre Gonçalves Dias agora. Bora lá. Inclusive, se você quiser fazer alguma intervenção, enquanto eu bebo um pouquinho d'água, né, fique à vontade. Vou só tomar um pouquinho d'água. Então, professor, eu estava observando que você falou que os restos mortais de Vespasiano Ramos não estão aqui em Caxias, não conseguiram trazer aqui para Caxias. E eu estava pesquisando um pouco sobre ele e até olhei uma reportagem em que diziam que tinham conseguido trazer, no caso, né, e que estava enterrado ali no cemitério perto da Praça da Chapada, aquele cemitério ali. E eu queria que você voltasse aí, falar um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. Esse é um tema até que parece um pouco delicado, isso chateou um pouco
inclusive o pessoal de Rondônia, por conta de como a matéria foi veiculada aqui no Maranhão. O pessoal de Rondônia, que tem esse grande apreço pelo poeta, ficou um pouco chateado. Então, esclarecendo, por mais que tenhamos esse amor, esse apreço, houve tentativas sim, mas é preciso entender. O túmulo do poeta, lá no cemitério dos Inocentes em Rondônia, é inviolável. Então, o que se trouxe, na verdade, inclusive, por uma viagem do poeta Wilson Carvalho, foi algum barro ali do entorno, mas não os restos mortais do poeta Joaquim Vespasiano Ramos, né, que, inclusive, foi uma viagem recente agora, e Joaquim Vespasiano Ramos, né, já veio a falecer há muito tempo, né? Joaquim Vespasiano veio a falecer no ano de 1916. Então, já há mais de 100 anos, né, nós não podemos acreditar, ou até nisso, né, de que viriam restos mortais para cá. E, além de tudo, por isso, porque o túmulo, na verdade, é inviolável. As leis de Rondônia, então, é todo protegido, houve uma renovação daquele túmulo lá. Ele é muito adorado no estado de Rondônia por ter sido esse precursor. E, obviamente, que ele é do Brasil, do mundo, é de Rondônia, é do Maranhão, mas esse esclarecimento é preciso fazer a todos que não há restos mortais do poeta na cidade de Caxias. E isso também, para mim, nunca foi algo tão assim o mais importante. Obviamente que, se lá, num tempo atrás, que era sim desejo do poeta estar com o seu corpo repousado aqui, mas esse é um detalhe que o que mais importa, graças a Deus, Caxias fez uma homenagem pública, uma efígie, edificou na praça pública, todo com um artista muito bom, que agora eu não vou lembrar o nome, uma efígie muito bonita, ali na praça que leva o seu nome, e hoje, né, nós estarmos batendo esse papo, outras pessoas estarem lendo nas escolas, isso é o que mais faz sentido para mim. Obviamente que uma estátua, um monumento, uma efígie, é importante para trabalhar esse consciente coletivo. Alguém que passa e vê quem é esse poeta, desperta a curiosidade e vai atrás de outros elementos. Então, mas é importante frisar, destacar, repito, não há restos mortais do poeta em Caxias, no Maranhão. O poeta está sepultado no cemitério dos Inocentes, no estado de Rondônia, e seu túmulo, protegido por lei, é inviolável. Muito obrigado, professor. Então, esclareceu. E, então, esse é também o nosso objetivo, né? Oportunizar, propiciar para a nossa comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo, essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Vespasiano Ramos. Como você falou, que nós conhecemos muito pouco sobre ele. Eu acho que a gente conhece muito pouco sobre ele. Se a gente vai para a internet, a gente encontra pouco material sobre ele. Fala sobre ele. Já temos mais material falando sobre Gonçalves Dias. E quando se refere a Vespasiano Ramos, a gente tem, como eu já falei, material assim, uma biografia dele um pouco, diríamos, pobre. Muito pobre, reduzida, é verdade. Reduzida. Aí, essa nossa live, essa nossa conversa, nós temos esse objetivo de propiciar esse conhecimento, porque esse também é um objetivo da biblioteca em si, né? Trazer o conhecimento, promover o conhecimento, a cultura, para que o povo venha a conhecer melhor o nosso patrono, nosso homenageado. Perfeito. Eu tenho esse grande apreço, uma relação mais afetiva até, quero me aprofundar e quero dar... Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é uma crítica que eu sempre faço. Às vezes, alguns dos nossos intelectuais, não estão errados, mas a gente faz só aquele texto de jornal e às vezes chama mais atenção para nós que escrevemos o texto do que para o próprio poeta. Alguns nomes, fulano foi um grande poeta, mas eu acho que é importante a gente partilhar a obra. Então, eu acho, inclusive, importante, se a biblioteca ainda não tiver, conseguir aí trabalhar, fazer um diálogo com as autoridades para adquirir, para o acervo da biblioteca, porque é interessante, por exemplo, que a Biblioteca Vespasiano Ramos seja um centro de referência do próprio patrono também. Então, eu quero ir à Biblioteca Vespasiano Ramos e encontrar bibliografias, né, uma fotografia interessante. Eu, quando trabalhei como coordenador pedagógico, eu sempre foquei nessa questão também de trabalhar a consciência dos patronos, né? O governo do estado também trabalhou isso agora com as escolas do estado, sempre nas aulas inaugurais,
trabalharem a biografia dos patronos. Eu estive até em Aldeias Altas também falando um pouco sobre outro importante nome, que às vezes é reduzido a só sobrinho do Gonçalves Dias, mas que tem uma obra interessantíssima, que é o Teófilo Dias. E aí nós, é mais um, praticamente você falou, nós pouco conhecemos, é mais um ilustre conhecido, desconhecido, na verdade, na sua própria terra. Exatamente. Então, nós estamos abrindo uma série aqui de lives no nosso espaço, aqui no nosso Instagram, e estamos começando, fazendo essa primeira live, exatamente com esse intuito, com esse objetivo. Por isso é que nós estamos abrindo essa série de lives, já falando de Vespasiano Ramos e Gonçalves Dias, que é para trazer mais um pouco desse conhecimento. E é exatamente isso que a gente tem como objetivo, como eu já falei. Perfeito, meu querido. Todo mundo conhece. Vamos falar um pouquinho então agora de Antônio Gonçalves Dias. O Toninho. Eu gosto demais desse caboclo. Não que eu desgoste do Vespasiano Ramos, que também tem uma relação afetiva, mas eu acho que com Gonçalves Dias, porque ele foi o meu início, inclusive, na poesia, quando eu topei lá na biblioteca da antiga escola Clóvis Vidigal, que hoje é um colégio militar, ele falando naquele seu famoso poema Se Morre de Amor. Nossa, aquilo para um jovenzinho foi um impacto, como me jogar na parede. Eu anotei ali na matéria de língua portuguesa, estudante, né? Aí conheci também a Cecília Meirelles e foi a partir dali se desenvolveu o meu gosto por poesia, que eu gostava mais de revistas de humor. E a biblioteca, frequentava muito a biblioteca. Frequentava a biblioteca da escola. Hoje sou membro, como você colocou na apresentação da Academia Caxias de Letras. Frequentei também, enquanto jovenzinho, a biblioteca da academia. Sempre fui meio que esse ratinho de biblioteca. Hoje, graças a Deus, a gente vai adquirindo com muito suor, às custas do nosso salário de professor, as nossas bibliografias. Teve um evento muito importante, foi quando o meu irmão herdou também, aliás, ele trabalhava num prédio em São Paulo e as pessoas às vezes encaixotam os livros para despejarem. E aí, esses livros, ele trouxe para casa. Foi quando eu formei a minha primeira biblioteca também, conheci vários outros poetas românticos, foi uma coisa maravilhosa e que foi um fator também muito impactante, decisivo na minha formação de sujeito leitor. Então vamos ao nosso segundo ilustre, que é o Antônio Gonçalves Dias. Todo mundo sabe do seu nascimento, o dia 10 de agosto, inclusive você colocou aí sobre todo esse contexto, e esse dia 10 de agosto aqui em Caxias, ele é o dia da cultura caxiense. Aí em Aldeias Altas ele é feriado municipal, já é também no Maranhão. Então, porque a gente sabe dessa envergadura que tem o Gonçalves Dias, embora tenha falado lá na estatura dele, que toda a bibliografia fala que tinha tão simplesmente 1,5 metros, né, mas que chamava muito a atenção pela sua estatura intelectual, que ele também não era muito bonito também não. Embora tenha algumas fotos que ele fica até mais apresentável, né? Mas ele chamava a atenção essa sua beleza intelectual. Então ele nasceu no dia 10 de agosto de 1823 e ele se orgulhava muito de ter nascido justamente nesse contexto do próprio processo de independência do país, porque o Maranhão também se tornou, aqui Caxias mesmo, por exemplo, comemora inclusive como se fosse o seu aniversário a data de 1º de agosto de 1823, que foi um dos últimos redutos de Portugal a fazer essa adesão ao processo de independência, né, praticamente um ano depois desse processo de independência nacional. Então, o Gonçalves Dias se orgulhava, de certa forma, de ter nascido dentro desse contexto. Completou agora 197 anos desde seu nascimento, aí nas matas do Jatobá, que ficam em território de Aldeias Altas. Tem um assunto que ele é bastante melindroso. Às vezes eu toco nesse assunto e algumas pessoas mais suscetíveis se incomodam com esse assunto. Eu já posso começar tocando na ferida, então, já que estamos falando em nascimento. O Gonçalves Dias, olha só, se for tomar como adjetivo gentílico, não é por querer puxar a sardinha, que inclusive eu amo Aldeias Altas. O Gonçalves Dias, ele é caxiense. Isso é indiscutível, porque ele nasceu em 1823 em Caxias, das Aldeias Altas, em Caxias. Tá certo? Se voltasse, ele fosse... não tem como. Ele nasceu por uma questão legal, por tudo mais. Foi, inclusive, o contexto em que ele foi nascer nas matas do Jatobá, foi por uma fuga do pai, que era português. Mas isso parece uma coisa, eu não sei por que melindra as pessoas.
Ele é de... esse local de nascimento está em Aldeias Altas, e eu acho que ele é caxiense, aldeias altense, é maranhense, é do mundo. E o mais importante, como eu disse, tanto sobre também ter feito uma estátua para o Vespasiano Ramos, é para o próprio Gonçalves Dias que ele seja lido. Porque muitas vezes eu já vi homenagens ao Gonçalves Dias em que também nós só ficamos ali limitados à própria canção do exílio ou à sua própria produção lírica. Ele foi um cara que foi muitas coisas. Então, assim, sobre essa questão do nascimento, eu vou até deixar para as perguntas depois, que a gente pode discutir um pouco mais. O gentílico, ele é caxiense, mas o local que ele nasceu precisa ser falado, precisa ser atualizada essa informação que hoje está em território, que Aldeias Altas é uma cidade emancipada, tem prefeito há mais de 50 anos. Então, esse local de nascimento precisa constar nos livros hoje. Está em Aldeias Altas, porque algumas pessoas, se não tiverem isso, não vão visitar, não vão conhecer. Inclusive, eu sei que há uma luta, espero que aconteça daqui a algum tempo, e seja edificado lá uma espécie de museu, lá nas matas do Jatobá, que seria muito interessante. A gente sabe que de algumas vezes houve já depredação das estatuetas lá colocadas, demora um pouquinho, lá está cheio de mato. Eu acho que é importante que, inclusive, as autoridades, seja de Caxias, de Aldeias, do Maranhão, se unam para que lá seja edificado esse monumento para a preservação da nossa memória, que é nesse mesmo sentido que a biblioteca, eu tenho certeza, está organizando essa série de lives para trazer as biografias, as obras, né, essa memória das nossas personalidades das letras, das nossas personalidades culturais. Eu vou, para tentar, depois eu vou a alguns aspectos, mas eu escrevi, nos 190 anos de Gonçalves Dias, uma espécie de hino, que foi gravado, musicalizado, sobre o Gonçalves Dias, e eu acho que, se eu comentar um pouco da própria letra que eu escrevi, dá para traçar um pouco do perfil dele. Eu digo assim sobre o Gonçalves Dias: filho ilustre da princesa Caxias, voz guerreira da tribo Tupi. Gonçalves Dias, homem das letras, bravo bardo do Morro do Alecrim. Inclusive, um dos seus poemas mais bonitos, né, ele fala justamente, tem esse título do Morro do Alecrim. Aí vem as suas muitas qualidades de um homem que não foi tão somente poeta, não que ser poeta é pouca coisa, mas ele foi dramaturgo, ou seja, um teatrólogo, foi mestre, porque foi professor, eu coloquei aqui, ele não foi propriamente, dentro da terminologia, um linguista, mas foi um estudioso de línguas, e eu digo que ele foi um sabiá do canto plural, porque ele pegou essa árvore simbólica do Brasil, que é a sabiá laranjeira, que alguns até brincam, né, por causa da ameaça da extinção, que hoje já não tem mais, só ficou no Maranhão a dita popularmente, com perdão da expressão, que pode parecer um pouco a sabiá cagona, como dizem no popular, né? Essa sabiá mais simples, que não seria a sabiá laranjeira. E aí eu digo mais na letra: tradutor da alma indígena. Alexandre Herculano disse: Gonçalves Dias é o primeiro grande vate americano, né? E ele, embora alguns critiquem, mas Gonçalves seja o modelo europeu, isso, aquilo, mas ele tem bastante, a característica forte dessa sua poética é o indianismo, né? Colocar o índio, né, dentro da sua produção, a canção do Tamoio, que traz uma mensagem eterna. Eu acho engraçado quando alguns acusam o poeta de que seja um poeta do passado, um poeta passadista, nada do que essa mensagem que pode ser estampada em camiseta, em muro, ficar gravada nas nossas peles, quando ele diz na canção do Tamoio que a vida é combate, que os fracos abate, mas que os fortes, os bravos, como é o nosso caso, de todo mundo que está nessa live, só pode exaltar. Então, a vida é isso, é uma grande luta, né? Eu digo mais sobre o poeta: ó cavaleiro da Ordem da Rosa. Ele não gostou muito de receber esse título, às vezes o poeta não tá, mas foi, inclusive, pela sua amizade com Dom Pedro II, que enquanto o Vespasiano tinha o seu irmão como mecenas, né, Gonçalves Dias, que passou por dificuldade financeira, teve a ajuda dos amigos, e entre esses seus amigos tinha um ilustre como Dom Pedro II, né, que recebeu dele esse título de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Aí eu digo: Antônio Expoente, nome do Maranhão, mais que valente vate das Américas. Gonçalves Dias é conhecido com esse título também, com essa alcunha de vate das Américas, né? O Alexandre Herculano, como eu disse, batizou, ao conhecer os seus primeiros cantos, né, como o primeiro grande poeta americano. Nós passamos a ter aí uma literatura dita autóctone, ou seja, com os tons da nossa pátria, com
embora tenha, digamos, o indianismo, certa inspiração no modelo europeu, mas já é uma literatura com características nossas. E eu digo na letra que nada há de mais belo em toda a terra do que o romantismo ultra-brasileiro dele e as palmeiras pintadas em prosas poéticas. Eu digo ainda que Gonçalves Dias, homem de brilhos, coração no mar, tua alma aqui. Porque, como todos nós conhecemos da sua biografia, ele morreu em um naufrágio em 3 de novembro de 1864, mas continua aqui pela sua obra, que ele já dizia que a obra dele ia caminhar de boca em boca, de geração em geração, e já há quase 200 anos, ele está mais do que certo, a sua obra aí está vivíssima. Há um texto famoso em que diz, né, que justamente por que ele morreu em um naufrágio, sendo tão pequenininho, né, porque diz que talvez, né, justamente o seu tamanho ele é tão grande, tão grandioso, dentro dessa outra estatura que não apenas a física, que ele não caberia em um caixão. Só mesmo o mar, que é imenso, né, para caber um homem de tanta grandiosidade à frente do seu tempo, que fazia coisas aqui, à época, que eram um escândalo para a sociedade, como fumar e beber na piscina do Ponte, que nem na capital se admitia isso, e o poeta já fazia. Em alguns momentos, inclusive, ele teve uma certa, digamos assim, essa rejeição da sociedade, em alguns momentos não foi, inclusive, teve alguns momentos que essa relação não foi tão boa. Gonçalves Dias, de novo falando dessa... Sim. Algo muito interessante e um pouco curioso sobre o naufrágio, né? Que só ele morreu no naufrágio. Sim. Então e ele já estava um pouco debilitado, com a saúde um pouco debilitada também, né? Acho que isso também contribuiu para que ele viesse a falecer ali naquele naufrágio. Perfeito, perfeito. Então, assim, você falou um pouco aí do naufrágio, alguns detalhes. Justamente, ele vinha com algumas escrófulas no pescoço, com certeza já vinha debilitado. De certa forma, ele foi sendo abandonado ao longo da viagem. Essa viagem, ele saiu o quê? O navio saiu da França, no Ville de Boulogne, por mais ou menos setembro de 1864, e ele vem chegar aqui em novembro. E sabe o que é interessante, falando sobre o naufrágio? Dos seus textos mais famosos, mais parodiado, parafraseado do mundo, que é a Canção do Exílio, ele diz lá: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. De certa forma, ele escreveu a Canção do Exílio com 19 anos, estava em Portugal, com saudade do Maranhão, das aldeias altas, né? Estava com essa saudade daqui. Ele diz isso: não permite. Então, é uma certa... O poeta tem um quê de profeta, né? Então, assim, justamente ele veio... esse naufrágio aconteceu aqui mais ou menos na região de onde fica a cidade de Guimarães hoje, no chamado Baixio dos Atins. Inclusive, há um pedaço desse navio recuperado por mergulhadores aqui no Maranhão e outro no Rio de Janeiro, um com a palavra vila, outro com a palavra Boulogne. É interessante que você aponta um detalhe que é isso mesmo. Ele já vinha doente e ele meio que foi sendo abandonado ao longo da viagem. Acho que ninguém queria muito mais se aproximar. Justamente por isso que ele faleceu. Então, ele foi meio que sendo abandonado ao longo da viagem, né? Você imagina como é a medicina hoje, como era naquela época. Acho que, inclusive, assim, como ele era namorador, eu suponho, né? E aí eu não tenho ainda, acho que ainda preciso me aprofundar mais. Eu posso até mostrar aqui um dos livros que ainda não li completo, mas a própria biblioteca pode adquirir por uma pechincha na biblioteca do Senado Federal, que é um dos estudos mais importantes, que é da Lúcia Miguel Pereira. Depois você pode ver aí a questão das perguntas para daqui a pouco. A Vida de Gonçalves Dias. Olha, nesse volume aqui, trabalho da Lúcia Miguel Pereira, você tem esse livro e mais um outro, se eu não me engano, por pouco mais de R$ 30 eu comprei. Então, é uma preciosidade esse livro da Lúcia Miguel Pereira, que contou, inclusive, quando para a escritura do livro, processo com a colaboração de maranhense, de caxiense, da família Medeiros, que passou algumas colaborações. Existe muita mitologia também. O Gonçalves Dias alimenta muita história. Conta-se, por exemplo, que nessa viagem entre Caxias, que é Caxias hoje, Aldeias Altas, que era uma coisa só hoje, são cidades distintas, mas entre aqui Caxias, a Rua do Cisco, que é hoje a Rua Benedito Leite, que já tem até outro nome, até as Matas do Jatobá, teria o seu pai visto ali a Vicência, uma espécie de índia mansa, às beiras do Riacho da Limpeza, né? E aí teria raptado para viver com ele lá nesse sítio. Então, existe assim, uma série de teorias, uma série de coisas. Aqui na estatueta dele, às vezes já arrancaram lá
algumas partes da peça, já colocaram, acho que até cueca na cabeça do poeta, garrafa de vinho. Assim, o Gonçalves Dias, eu acho tão interessante porque quanto mais você aprende, quanto mais você escava sobre, tanto sobre a sua obra, como sobre a sua biografia, mais você descobre coisas, ou seja, sempre tem coisas novas a se descobrir. E por falar em obra, que eu apresentei o trabalho da Lúcia Miguel Pereira, daqui a pouco eu volto para alguns detalhes mais que eu anotei, eu vou seguir já falando de obras. Tem essa, que aí eu acredito que tem estudantes, inclusive, acompanhando a live. Tem esse livro aqui organizado pela Adriana Calcanhoto, minhas filhas adoram. É uma antologia que é aberta justamente com o seu poema mais famoso, que é aqui citado, que é a Canção do Exílio. Então, ainda que ele não tivesse escrito mais nada, obviamente que ele não pode ser resumido a essa obra, ou só a poesia também, porque ele fez um dicionário da língua tupi, por as suas viagens, foi um antropólogo, estúdio. É um homem muito importante, isso que eu já falei, e muitas outras características, mas, ainda que ele tivesse escrito só a Canção do Exílio, ele já estava garantido nessa eternidade, porque é o poema, um dos textos, pela sua alta comunicabilidade, um dos textos mais parodiados e parafraseados do mundo. Ele, por conta disso, é conhecido como o poeta do Brasil, né? Pegou a palmeira, o próprio Brasil, esse epíteto que hoje serve para o Maranhão, de Terra das Palmeiras, foi o epíteto que servia para o próprio país. Então, ele, entre outros maranhenses, fazem parte dessa formação da própria identidade nacional brasileira. Eu tenho aqui, inclusive, uma foto, acho que não vai ficar boa para visualização. Essa é uma foto da casa já descaracterizada, não existe mais essa casa, na antiga rua que era chamada popularmente, nunca teve esse nome oficial, mas era popularmente chamada de Rua do Cisco, que era até pouco tempo chamada de Rua Benedito Leite, hoje já é Rua Fausto Simão, mas eu acredito que deveria, de alguma forma, ou ainda que contemplasse mais de um nome na placa, ter o nome Rua do Cisco, que era o nome popular, ou então Rua Gonçalves Dias mesmo. Eu acho que o consciente coletivo, em torno do próprio Gonçalves Dias, além de alguns até reclamam, por exemplo, que o teatro também é forte aqui, poderíamos ter no próprio Centro de Cultura aqui, ou uma sala, algum prédio referencial com o nome do poeta. Hoje eu sou gestor da escola que leva o nome do poeta, também aqui em Caxias, que é o Centro de Ensino Gonçalves Dias. Eu tentei, olha só, é muita coisa, muita informação, eu tentei há algum tempo atrás formar, olha que desenho feio, uma árvore, um esboço da árvore genealógica do Gonçalves Dias. É interessante dizer, então, que ele teve vários irmãos, por parte de pai ou por parte de mãe. Então, ele teve o quê? Em torno de 7 irmãos. 7 irmãos, tantos por parte de pai e outros por parte de mãe, que eu acho que na hora das perguntas eu posso analisar melhor esse esboço aqui e falar. Eu não sei se o professor Adelmo está por aí, que ele disse que ia acompanhar a live. Eu queria aproveitar que eu estou mostrando livros. Esse livro aqui é um livro, o famoso livro roubado, nunca devolvido. Professor, como um grande incentivador de leitura, ele foi meu professor no ensino médio, tem um grande apreço por tudo que ele fez, participou desse meu processo de formação de sujeito leitor, e ele me emprestou esse livro. E nunca devolvi até hoje. E foi assim o meu também assim um pouco mais do aprofundamento na obra de Gonçalves Dias. Está aqui até hoje, professor, esse livro aqui do Gonçalves Dias que o senhor me emprestou lá no ensino médio. Foi muito importante para mim. Entre essas obras que tem, olha, se for pegar o número de obras que eu tenho do Gonçalves Dias aqui, eu acho que dá pelo menos umas 4 dezenas. Eu acho que eu tenho pelo menos uns 40 livros e eu compro sempre que eu vejo coisas sobre o Gonçalves Dias. Agora, eu adquiri mais recentemente um da Academia Brasileira de Letras, que traz o lado cronista, né? As crônicas reunidas do Gonçalves Dias, que é muito interessante. Então, eu falei, mais do que a própria poesia, para a gente conhecer o outro lado dele. E Gonçalves Dias assinava algumas dessas crônicas ou artigos em jornal com pseudônimos, que é aquele nome falso. Um dos seus pseudônimos mais famosos era Optimus Críticos. E ele se auto-intitulava pela sua estatura física de 1,5 m de Doutor Pigmeu. Você sabe que é um pigmeu, que é aqueles, né, que são bem pequenininhos, que vivem nos iglus. Então, ele se auto-intitulava, brincava com isso, com essa questão da estatura física,
se auto-intitulava de Doutor Pigmeu. Gonçalves Dias já deu nome a um navio, morreu em naufrágio, teve um navio que também teve um naufrágio, que afundou, foi um navio mercante brasileiro, que afundou em 24 de maio de 1942 no Mar do Caribe, que também o homenageou. E as homenagens a ele são muitas, pelos mais diversos lugares. Teve esse nascimento simples, nas matas do Jatobá, como diz as bibliografias, numa tosca choupana, filha do João Manuel Gonçalves Dias, português, e da Vicência, que era negra e índia ao mesmo tempo, então ele é chamado de o poeta da raça. O pai branco, a mãe negra e índia, então ele é o poeta, por natureza, o poeta da raça. Desses irmãos que eu estava falando, os irmãos por parte de mãe são Carlota, Vicência, que é o mesmo nome da mãe, também chamado de Maria, e o Sebastião. E por parte de pai, o José, o João Manuel, o Domingos e a sua irmã mais amada, a Joana. E a partir disso eu falo num detalhe que é pouco falado, mas que é muito interessante sobre Gonçalves Dias. É que ele teve uma filhinha que viveu pouco menos de 3 anos, que foi a Bibi, para os íntimos. Professor, a Bibi... desculpa lhe interromper. É que o tempo está correndo muito rápido. E nós agora acho que nós já podemos abrir para as perguntas. Podemos, aí eu vou só então finalizar. Esse aspecto da Bibi, que é a filhinha dele. A Joana, ela foi batizada com o nome de Joana Olímpia, porque ele teve o seu grande amor idealizado, a Ana Amélia, mas se casou com a dona Olímpia Coriolana da Costa. Então ele batizou a filha dele com o nome de Joana Olímpia. Joana era a sua irmã mais amada. E Olímpia, o nome da esposa, ele juntou, né, tinha esse nome, mas ela era apelidada, né, nesse seio familiar, na sua breve vida, de Bibi. E aí, dentro das perguntas, eu não falo aqui como especialista sobre nenhum dos dois, mas eu falo como leitor porque eu acho importante que, devagarzinho, cada um de nós busque conhecer não apenas esses, como outros nomes da nossa literatura, da nossa cultura, para a gente passar a se pertencer melhor, para a gente não tão somente pegar aula de quem é de outros lugares, de outros estados, que às vezes estudam muito mais os nossos nomes do que nós mesmos. Então, eu agradeço, fico à disposição, então, agora das perguntas por questão do tempo. Já estamos abertos para as perguntas. Quem tem alguma pergunta? Tem aí, ó, só que eu não consigo ler direito. Olá, poeta, boa tarde. Que maravilha poder assisti-lo. Falar sobre Vespasiano Ramos é falar de um dos nossos maiores poetas românticos e simbolistas. Pois é, nós falamos disso, mas inclusive o João Moraes fala que ele funda o seu próprio romantismo, o romantismo vespasiano. O Gonçalves Dias também foi amigo do imperador, como a gente colocou. Inclusive, o hino que eu escrevi, eu coloco Gonçalves Dias como imperador do verso. Vamos lá. Então, eu fico aqui à disposição. Uma coisa que eu posso já colocar, enquanto vão chegando as perguntas, que é interessante também falar de Gonçalves Dias, que em julho do ano de 1862, que ele só veio a falecer em 1864, foi noticiado a sua morte. Ou seja, já havia as fake news. A gente acha que as fake news são coisas só de agora. Quando é até bíblica, uma verdade bíblica de que nada é novo debaixo do sol. Então, as fake news já são bem antigas. Lá no ano, e ele ficou bastante enraivecido, ficou um pouco chateado com essa questão de uma falsa veiculação de sua morte. Em julho de 1862, disseram que Gonçalves Dias tinha morrido, né? E ele só veio a falecer em novembro de 1864, nesse naufrágio que todos nós conhecemos. Não me pergunta, professor. A Claudinete Silva, ela pergunta: Gonçalves Dias e Vespasiano Ramos são exemplos de que a inspiração pela poesia pode ser transformadora na vida das pessoas, pois através dela é possível desenvolver a criatividade e, inclusive, contribui. Eu acho que ela quis dizer contribui. Assim, ela completa aqui mais embaixo. E contribui para o processo de alfabetização. Você poderia nos contar um pouco de sua experiência em relação às vivências entre poesia e leitura e como ela pode contribuir para o incentivo à leitura e escrita? Claudinete trabalha conosco na biblioteca. Perfeito, então nosso abraço aí a Claudinete, obrigado pela pergunta, muito bem formulada, bem pertinente.
Então, o que eu queria dizer, primeiro, também bem interessante, que ela fala em inspiração. Geralmente, quando se fala em poesia, fala muito com essa ideia de inspiração. Existe uma corrente de poetas que, às vezes, cria uma falsa dicotomia entre a inspiração e o trabalho que, necessariamente, é preciso se fazer. Porque, para você ser um escritor, um poeta, é necessário você estudar. Não existe achar que vai vir alguma originalidade da ignorância. Voltando à pergunta, então, já agradeço também quem está com a gente até agora, quem está retornando. A pergunta da Claudinete. E existe, às vezes, quem cria a ideia de que tem que combater, de um lado, a inspiração, de outro lado, ao trabalho. Não há necessariamente uma... Para a poesia, não existe uma definição nem uma receita. Você combina as duas coisas. O que eu concebo como inspiração é justamente aquele momento, digamos, que tem um insight, que vem uma ideia. Mas, obviamente, que essa ideia precisa ser trabalhada e, como eu vinha dizendo, para você escrever, não adianta você achar também que vai ser só aquela ideia de inspiração romantizada, de que você vai escrever a partir de uma ignorância, de, eu sou abençoado e vou receber. Não, a gente precisa ler. É só isso sobre a ideia de inspiração. Mas escrever um poema, eu sempre digo que é um parto misterioso, por exemplo, a poesia, mais especificamente. Mas eu gostei muito da pergunta dela, da palavra dela, porque justamente ela diz o seguinte, esse sentido de inspirar. O próprio Gonçalves Dias e o Vespasiano são inspiradores nesse sentido de levar outras pessoas, de suscitar o desejo pela leitura, né? Hoje alguém também vê os poetas contemporâneos e vê aquela pessoa junto e abraça. Então ela se sente inspirada por aquela pessoa a ler, a buscar, se espelha, né? Então, às vezes, o poeta ele é um espelho. Não um espelho moral, necessariamente, porque o poeta, muitas vezes, leva uma vida desregrada, mas um espelho intelectual, digamos assim, porque tem o estudo como base para a sua vida, e a gente sabe que educação, conhecimento, ela abre muita porta para a nossa vida, jamais fecha. Então, é algo essencial. A mesma necessidade que a gente tem de se alimentar, de comer, de beber, eu acho que quando a gente desenvolve isso, essa sede, essa vontade de comer, né, de se nutrir, de conhecimento, né, aí a gente abre esse mundo de oportunidade à nossa frente. Então ela pediu para eu falar um pouquinho da minha relação, não é isso? Chegando aí um dos maiores estudiosos, dois grandes estudiosos, eu vi aí o professor Natinho, a quem eu mando um grande abraço, o professor José Neres também, são grandes estudiosos, vocês podem, inclusive a biblioteca, quiser depois falar sobre algumas personalidades, nós temos a Maria Firmina dos Reis, um João do Vale, que essa juventude precisa conhecer, entre tantas outras personalidades, aí só citei dois. Vocês podem convidar pessoas de grande qualidade, gabarito, como são professor e escritores, críticos literários, como Natinho Costa Fênix e José Neres. E sempre que precisarem, podem contar comigo. Eu vou falar, então, um pouquinho da minha experiência que ela pediu aí. Eu falei das minhas origens, que é aí do interior de Aldeias Altas, lá da Malícia, próximo do povoado bem conhecido também, que é a Gamileira. E eu fui alfabetizado aí numa casa, na rua José Feitosa Mourão, aí em Aldeias Altas, debaixo de um pé de siriguela, pela minha mãe. Eu digo que é a minha professora do amor, a minha primeira professora ali que realmente me ensinou as primeiras letras. Tanto que, quando eu fui para a escola, já fui alfabetizado. Eu lembro que até depois de ter feito aquilo que se chamava primeiro, segundo, terceiro período, eu não fiz a primeira série do ensino médio porque eu fiz um simples teste, porque eu já estava dominando já essas questões de leitura, estava à frente dos coleguinhas e fui promovido então para a segunda série do ensino médio. Eu acho até que eu estava atrasado porque com essa promoção eu acabei terminando com a idade que geralmente se termina mesmo, ensino médio, 16, 17 anos. Enfim, tem essa questão familiar, que é muito importante. Eu não venho de uma família de leitores. O que minha mãe, como religiosa, lia era muito textos religiosos, textos bíblicos. Eu sabia recitar de cor e salteado, como se diz no popular, salmos bíblicos, como o Salmo 1, o Salmo 23, o Salmo 91, que é aquele salmo belíssimo, né? Então eu sabia. Hoje eu já dou uma falhadinha, que a gente vai ficando velho, a memória vai perdendo um pouco, mas eu era como um gravadorzinho, eu sabia. Então tem essa relação familiar muito importante. E também de incentivadora, que minha mãe sempre foi incentivadora nesse aspecto dos estudos. Tinha que estudar mesmo, né? E eu fui desenvolvendo isso. E interessante
você deve conhecer aí, eu acho que hoje não funciona mais, a famosa Costa Pinto, que lá funcionava uma creche. Eu atravessando aquela ponte que ainda hoje tem aí, É curu, deu energia hoje. isso, É mas curu. atravessando uma ponte que ainda hoje tem aí, uma vez, eu ia, o saudoso Duzinho, que até soube que morreu há algum tempo aí, morador aí de Aldeias Altas, ele que me levava na garupa da bicicleta para a escola, e eu, meninote ainda, não gostava da escola naquele momento inicial, e cheguei a pular da garupa da bicicleta na infância e caí de cabeça na quina da ponte. Rapaz, foi muito sangue, né? Eu tenho essa lembrança até hoje, porque foi uma situação que depois virou aquela coisa de se contar na roda familiar e até rir sobre essa história. Então teve esse momento familiar, teve um momento na escola que eu falei, que foi um pouco de espontaneísmo e também o incentivo dos professores. Eu sempre estava na biblioteca, conheci justamente o Gonçalves Dias, e teve na universidade, professor Eliseu Arruda, entre outros, que sempre me incentivaram. E hoje eu procuro fazer rodas de leitura na escola, eu procuro dar o meu testemunho, né? Eu procuro ser uma espécie de agitador cultural, de ativista, de incentivar essa leitura, porque eu acredito que o escritor, seja o poeta ou de qualquer outro gênero, é importante que ele não seja também só aquele cara que reclama que as pessoas não leem, mas que também não ajuda, não promove nada em que possa fazer alguma mudança. Obviamente que Exatamente. precisa de esforço coletivo, mas você sempre pode fazer alguma coisa. Então, mais uma vez também, inclusive, os meus parabéns a essa iniciativa da Biblioteca Vespasiano Ramos. Eu abraço a todos os funcionários, a Claudinete, a você, né, por essa iniciativa. O município de Aldeias Altas está de super parabéns e por isso que eu aceitei honrosamente, com muita alegria, de estar aqui nessa tarde de sábado, conversando com cada um de vocês, dividindo a minha palavra e minha humanidade, falando sobre essas duas personalidades e sobre mais o que vocês quiserem. Tentei responder, não sei se respondi, mas fico à disposição de mais perguntas. Professor, a dona Josélia também está conosco, que é a bibliotecária da cidade. E ela faz uma colocação aqui, até uma pergunta. Ela diz: as políticas de aquisição nem sempre contemplaram para que se possa adquirir as obras dos homenageados de nossas bibliotecas. Você poderia nos orientar nesse sentido? Você sabe como é difícil. Não, sim. Eu acho que, assim, depende de sensibilidades. O que é que eu posso fazer? Eu posso, inclusive, às vezes sou meio enrolado, demorado, mas eu posso tentar, inclusive, até das que eu tenho, das que eu conheço, dar sugestões bibliográficas. E aí, tentaria, nesse trabalho da biblioteca, num momento de reunião com alguma autoridade, que a gente, com certeza, já essa nossa própria live aqui, ela vai alcançar também algumas autoridades, que possa haver esse diálogo nessa tentativa de aquisição. Acho que precisaria saber quais são as obras, que às vezes a gente também nem tem notícia de quais são os livros. Tem um livro do Júlio Oliva, que até o professor Natinho me falou hoje desse livro, que eu tenho só uma cópia. Alguns livros, às vezes, a gente adquire só a cópia, porque também se tornam obras raras. Mas aquilo que tiver à disposição, à venda, seja aqui no Maranhão, uma biblioteca importante como da AMEI, da própria Academia Maranhense de Letras, entre outras, eu vou dar as sugestões, não são obras caras. Eu falei aqui do Gonçalves Dias, por exemplo, Biblioteca do Senado, por uma pechincha, o livro da Lúcia Miguel Pereira, por apenas pouco mais de R$ 30. E aí, quando a própria biblioteca for renovar o seu acervo numa compra, você já tem um documento que dá essa listagem para quem for fazer a aquisição, que são as autoridades, já adquirirem. Ou, às vezes, a gente, romanticamente, até faz. A biblioteca também, com certeza, recebe doações. Obviamente, se eu tiver, eu posso até fazer uma doação de um material cópia, porque eu não tenho daquilo que eu tiver de cópia. Eu posso depois também fazer de um material que são mais resumidos, como esse do Valfredo aqui, eu posso também fazer uma cópia e doar, e isso eu acho que são esforços, eu tenho o esforço individual, tenho o esforço de vocês que estão aí, mas precisa também de haver uma política. E aí seria, às vezes, você mostrar, porque nem sempre, não estou me falando de Aldeias Altas ou de qualquer, não estou aqui dirigindo isso, nem sempre as autoridades políticas têm também o conhecimento. E aí vem a gente, nesses diálogos, diz quais são as obras, e eles, que têm, estão no poder, podem, né, facilitar esse processo de aquisição das obras. Realmente não é fácil, nada em cultura,
nada relacionado a isso é fácil, precisa dessa força conjunta de pessoas, de sensibilidades e do diálogo. Então, vocês sabendo quais são obras, por exemplo, que são interessantes de adquirir, passa essa lista dentro de uma reunião para as autoridades, para alguém que... Porque sempre, de vez em quando, há uma renovação de acervo, seja por meio das doações, seja por meio da compra. E aí você passa essa listagem para quem sabe essas obras fazerem parte do acervo da biblioteca, que é muito boa, por sinal. Né? Eu até preciso fazer minha fichinha aí, porque você lembra quando eu estive aí presencialmente, fiquei encantado por uma série de obras. É uma biblioteca muito bem, com um acervo muito qualificado. Está convidado. Perfeito, perfeito. Você, como eu disse aqui, reforço o meu grande amor por Aldeias Altas, a minha infância, a minha tenra infância, aquelas brincadeiras que hoje, inclusive, estão se perdendo algumas aí da bandeira, do taco na lata, aí nessas ruas de Aldeias Altas, aí na rua José Feitosa Mourão, caminhando por essas galerias, caminhando para a escola com muitos meninos gostam por cima do meio-fio, sem nenhuma preocupação, aquela infância saudosa. Então, eu vivi dias de uma infância muito intensa aí na cidade de Aldeias Altas, até os meus 8 anos, mais ou menos, como diz aquele outro poeta romântico, os meus 8 anos, a minha infância querida, que os anos já não trazem mais. Eu lembro com muita paixão, eu, inclusive, muito da minha própria escrita, ela tem esse apelo memorialista, tá fundada lá nas minhas bases, nas minhas raízes, e Aldeias Altas, de tudo que eu já explanei, tá dentro. Hoje também trabalho aí, né, na unidade escolar Vidigal Rodrigues Filho, tenho muita alegria também de trabalhar nessa escola, nesse município muito querido. Eu não vejo, como a gente falou sobre Gonçalves Dias, qualquer divisão, a não ser mesmo hoje de serem cidades emancipadas politicamente. Eu acho que Caxias e Aldeias Altas, em torno de Gonçalves Dias, como de muitos outros nomes, tem que se juntar. Eu acho que devemos lutar por um museu lá nas matas do Jatobá, um centro de referência para visitação de pessoas do mundo inteiro. E aí, a biblioteca ser um centro também de pesquisa do Vespasiano Ramos, a escola aí do Teófilo Dias, que eu já estive aí, posso, em outro momento também, falar a respeito do Teófilo Dias, como de qualquer outro, e já inclusive indiquei nomes aí como do professor José Neres, professor Natinho Costa Fênix, como existem outras pessoas, especialistas, por exemplo, na Maria Firmina dos Reis. O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição para colaborar sempre com o município de Aldeias Altas, que sempre me acolhedor, por meio das pessoas com quem eu trabalho, dos amigos, como é você, desde os tempos lá do trabalho lá na Engada, Zé Adivino, né? Então, você é um amigo querido, tenho todo o carinho, o respeito, tá certo? E que precisar de mim, estamos aqui. Muito obrigado, professor. E agradecemos, a dona Josélia também está lhe agradecendo. E, com certeza, nós vamos estar sempre lhe convidando para estar aqui conosco, falando de assuntos relacionados à cultura e outros assuntos. Então, queremos lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado logo... Quando eu pensei nesse momento, me veio na mente, a primeira pessoa que me veio na mente foi você. Assim, também pela nossa amizade, né? E para nós foi um privilégio, foi uma honra muito grande sempre poder contar com você. E estamos encerrando, né? Sabemos que o tempo é muito escasso e corre muito depressa. E a biblioteca é isso. Como você falou, no museu, na memória desses poetas, desses grandes homens, grandes ícones. E esse é um anseio nosso. Há muito tempo nós temos esse desejo, esse anseio. A equipe de bibliotecas, ela tem esse anseio de organizar um espaço e poder ter esse espaço para não apenas falar desses nomes, desses grandes nomes, mas também poder mostrar algo. Inclusive, já estive conversando com a dona Josélia, que é a bibliotecária, sobre uma recontagem da história de Aldeias Altas. Nós organizarmos um livro
para contarmos a história de Aldeias Altas. Nós já temos uma obra de João da Costa Ferreira, que inclusive é o homenageado lá na nossa indústria do conhecimento. Nós temos ali, temos no início da cidade, a biblioteca SESI Indústria do Conhecimento, João da Costa Ferreira, que foi quem escreveu esse livro, esta obra contando um pouco da história de Aldeias Altas. Nós temos esse desejo de reescrever, de escrever um livro contando com mais detalhe a história de Aldeias Altas. Poder colher algumas peças que venham contar essa história e arrumassem um local para a gente expor essas peças. Então, porque a biblioteca é isso. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e concebem, assim, tem essa concepção de biblioteca como um espaço, um local parado, um local estático. E a biblioteca é um centro de cultura, é um espaço de disseminação de conhecimento, disseminação de cultura, um espaço de transformação social. Isso que é a biblioteca, um espaço que promove o desenvolvimento social da cidade, que promove a cultura, o incentivo à leitura, o incentivo à escrita. E é isso. Queremos lhe agradecer, lhe agradeço em nome de toda a equipe de bibliotecas do município de Aldeias Altas. E é isso. Estamos já encerrando. Você disse Muito tudo. obrigado. Muito obrigado a todos. A biblioteca é um espaço vivo, dinâmico. Eu não sabia quem era o patrono lá da biblioteca do SESI, né? Agora é bom saber, por isso que é muito interessante essas conversas. Eu sempre falo para os meninos, para os alunos, para os meninos, para as meninas, para que prestem um pouco mais atenção justamente nisso, para conhecer, porque às vezes a gente vangloria muito o que é estrangeiro e não começa fazendo esse dever de casa, sendo maranhense, que é uma terra que tem muitos filhos importantes, filhos e filhas, para que você conheça, e nós estarmos cheios de ilustres desconhecidos, precisamos conhecer. Os maranhenses são homenageados em todo o território nacional e mundial, e nós muitas vezes desconhecemos. Então, começar a prestar atenção. Digo, olha, presta atenção qual é o nome da sua rua, se não foi, o que foi? Foi um político, foi um poeta? Né? Se foi político, não presta tanta atenção, não, mas foi um poeta, brincadeiras à parte, mas até mesmo os políticos também, dependendo do... Porque a política é a arte da administração, e eu acho que nada existe, não apenas no sentido da política partidária, mas tudo existe na nossa vida. Há, sim, sempre relações políticas, há uma política, e que bom que a política que vocês fazem é a política do livro, da leitura, do diálogo. Tá super de parabéns a Biblioteca Vespasiano Ramos, que bom que ela está em reforma. Eu fiquei até um pouco incomodado, quando estava aí, antes do período, aí teve um processo de pintura e não havia o nome pintado acima, né, avisando no letreiro, e havia uma placa que estava também um pouquinho enferrujadinha. Que bom que agora, com essa reforma, eu acho que isso vai ser solucionado. E eu queria aproveitar também para fazer um apelo e uma espécie de homenagem também, porque nós falamos aí de nomes, de aldeias, de Caxias, do Maranhão, e tem um poeta de hoje, que eu não sei com quantos anos ele está, da última vez que eu lembro de ter falado com idade com ele estava com 77 anos, acho que ele já está com mais de 80, que é o seu José Bona, que é um poeta popular. Ele conta, inclusive, a história do Gonçalves Dias, de certa forma, cordelizado, e é bem bonito. Inclusive, eu fiz um documentário há algum tempo que tem a participação dele, e eu acho que ele tem uma ideia de livro. Eu acho que o próprio município pode aproveitar, tendo um ícone como é Gonçalves Dias, contar a história do Gonçalves Dias em cordel, por exemplo, autoria José Bona. Eu acho que precisa ter um apoio aí, um apoio das autoridades, um diálogo a respeito disso, e seria um livro que venderia igual água de coco na praia, além de tudo, porque a história do Gonçalves Dias em cordel, e valorizando um poeta do lugar, que já tem inclusive uma certa idade, né? E tenho certeza que ele tem vontade de, em vida, ver um livro, ter um livro publicado. Então, esse reconhecimento, tem aquela velha história que diz que poeta bom é poeta morto, então, às vezes, o reconhecimento só é póstumo, só depois que a pessoa já não está mais aqui fisicamente com a gente. Então, seria importante, faça aí o meu apelo às homenagens, ao apoio, à publicação de um livro do seu José Bona,
que é um poeta popular muito interessante e importante do município de Aldeias Altas. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui, todos os espectadores que estiveram conosco até este momento. E já estamos encerrando. Nosso muito obrigado e tchau. Eu que agradeço. Até outra oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.